Estamos de volta com Liderança Global. Nos blocos anteriores, a gente explorou um pouquinho o conceito de coaching e também vimos o que algumas pessoas pensam sobre esse assunto. Agora a gente quer ver na prática o que o coach faz. Para isso, eu converso agora com Cláudia Watanabe, coach e consultora, a quem eu tive o privilégio de ter como uma das minhas alunas no MBA de Liderança. Cláudia, muito obrigado pela sua presença, um prazer ter você aqui conosco. Aliás, você é uma daquelas alunas que dão orgulho ao professor. Imagina, o privilégio é todo meu de tê-lo como meu professor e de ter tido a oportunidade de ter aula com você. E muito obrigada pela oportunidade de estar participando aqui do seu programa. Muito obrigado. Cláudia, você vai nos ajudar um pouquinho a entender esse assunto de coach, ok? De coaching. Mas fala primeiro um pouquinho sobre você. Quem você é como pessoa e qual tem sido a tua trajetória de coach? Na verdade, eu não comecei com a minha trajetória no coaching. Eu acho que um dos pontos principais, acho que uma das minhas características que fazem com que eu tenha uma paixão pelo que eu faço é justamente a comunicação e principalmente pelo fato de gostar muito de pessoas. Gosto muito de me relacionar com pessoas diferentes, de culturas diferentes e principalmente de histórias diferentes. Isso que eu acho que é um grande privilégio que eu tenho dentro da minha profissão. O coaching, na verdade, apareceu para mim meio que por um acaso. Eu trabalhei durante muitos anos dentro de uma empresa. Na verdade, minha formação, eu sou biomédica de formação. Trabalhei por mais de 15, 16 anos dentro de uma empresa, de um laboratório renomado aqui no Brasil. E lá onde tive o meu primeiro contato com o que se chama de coaching. Na verdade, não é nem o coaching propriamente dito do que nós temos aqui hoje em dia como costume. Eu fui uma leader coach, né? Então, eu fui treinada para ser uma coach, para treinar a minha equipe. Então conta pra gente o que o coach faz. O que é o trabalho do coach? Você ensina a pessoa a ser líder, você dá bronca nas pessoas, dá conselho para as pessoas. O que você faz? O trabalho do coaching é um trabalho basicamente de ensinar as pessoas a se reaprender. Acho que isso é um dos grandes pilares dentro do trabalho do coaching. É um trabalho de parceria, é um trabalho onde nós, de uma forma muito simples, né, para que as pessoas possam entender, o coaching ele trabalha no sentido de ajudar as pessoas a atingir seus objetivos e suas metas, tanto pessoais como profissionais. Né? Então, quando as pessoas acabam nos procurando, geralmente elas vêm ou com alguma dúvida ou vêm com algum problema. Então, e nesse período é onde durante todo esse processo, é o momento que nós temos para poder nos conhecermos um pouco mais. Então, e muitas vezes acaba sendo um processo, para algumas pessoas, muito boa, até de autodescoberta fantástica, mas para algumas pessoas acaba sendo um pouco doloroso, até porque autoconhecimento, em muitas situações, acaba sendo até um pouco triste, dependendo com quem você lida. Mas basicamente o trabalho é feito com muita motivação, o tempo todo, trabalhando sempre o lado positivo das pessoas, o lado positivo de você alcançar as suas metas e principalmente fazer com que ele se entenda em que contexto, em que cenário que ele se encontra para que ele possa atingir os seus objetivos e suas metas também. Agora, você diria que o propósito do coaching é mais trabalhar o lado profissional ou o lado pessoal do líder? Não tem como a gente separar um do outro, né? Eu acho que as necessidades, por mais pessoal que venha, sempre há em algum momento, em algum ponto de todo esse processo, o lado profissional acaba entrando, e vice-versa também. E muitas vezes, como nós trabalhamos muito a questão do desempenho, nós trabalhamos muito a questão do potencial, é impossível de nós simplesmente separarmos o lado pessoal e profissional. Então, nós somos um sistema só, né? Nós somos uma unidade só. Então, em muitas situações, em função até da necessidade profissional, acaba se descobrindo dentro de várias técnicas e várias ferramentas a necessidade de trabalhar o lado pessoal para que o profissional tenha um desempenho bom. Como muitas vezes nós sabemos que a questão profissional, muitas vezes, ela afeta diretamente até mesmo o dia a dia da família de muitas pessoas. Né? Então, é muito difícil de falarmos que a pessoa ela vem só com o profissional e nós vamos atacar só o profissional e o pessoal e hoje nós vamos ficar só com os problemas pessoais. Geralmente, nós acabamos trabalhando tudo que nós chamamos de congruência sistêmica. Né? Trabalhamos o indivíduo como um todo. Agora,
Como é que você descreve a sua relação com o cliente? Você se vê mais como uma professora, uma assessora, uma companheira, uma amiga? Como que é essa relação? A gente acaba misturando um pouco as coisas durante o processo. Acho que é importante que tenhamos um pouco de tudo dependendo da situação. Mas antes de mais nada, eu posso dizer que a relação que eu tenho com o meu cliente é de pura parceria, é de muita parceria. Parceria nos momentos onde, se há uma necessidade de gerar mais motivação, de incentivá-lo, de inspirá-lo de alguma forma, e realmente ele possa contar comigo. Agora, Cláudia, em termos práticos ou em termos gerais, como que você diria, ou quais você diria que são os passos no processo, os principais passos no processo de coaching? Vamos supor que eu te contrato como minha coach hoje. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Primeira coisa, eu vou te ouvir. Eu quero saber exatamente qual é a sua necessidade. Para qualquer processo de coaching, principalmente há uma necessidade de saber ouvir o seu cliente, ou até seu futuro cliente. Mas é importante saber para que ele te procurou. Muitas vezes ele nem sabe por que ele te procurou, só sabe que precisa de você. Ou só sabe que precisa de uma pessoa que possa ajudá-lo a sair daquela situação que muitas vezes ele se encontra desconfortável. Então, primeira coisa, saber ouvir. Perguntar para ele, neste momento eu acho que é muito importante você se colocar como uma pessoa amiga, uma pessoa que esteja disponível e que esteja ali para realmente fazer as coisas acontecerem para ela, que ela pode contar com você. Então, ouvir e saber exatamente o que é. Muitas pessoas acabam vindo com objetivos, ou vindo com necessidades, ou até vontades muito amplas, que acabam não especificando muito bem. Mas nós não sabemos exatamente o que realmente ela quer. Por isso, dentro de um trabalho, vamos dizer, aquele que nós chamamos da primeira sessão, né, ou do nosso primeiro encontro, especificar exatamente o que realmente é importante para que nós possamos iniciar um trabalho. Então, esse é o primeiro passo. E os outros passos? As outras sessões, como é que em sequência, o que seria? Tá, na verdade, o trabalho de coaching, ele é um processo, por isso tem começo, meio e fim. Por isso que nós falamos que trabalhamos com metas e objetivos, né? Para quem trabalha com processo sabe muito bem que nós temos um início com alguma necessidade e nós trabalhamos no final com um resultado. Então, o passo a passo vai muito de acordo com comprometimento, mas principalmente com a evolução e as ações que o próprio coach, né, que é o cliente, ele vai adotar ao longo de todo esse processo. Mas podemos definir que o processo de coaching, que geralmente é em torno de 10 a 12 sessões, que tem em torno de 3 meses de duração o processo de coaching. E que durante esse processo nós trabalhamos em cima praticamente de 3 pilares. A primeira fase seria a fase do autoconhecimento, que seria uma fase muito importante, onde ele vai entender exatamente o que ele quer, onde ele quer chegar, mas principalmente entender o que tem impedido ele de realmente alcançar os objetivos dele, ou os objetivos atuais, ou aqueles que, de certa forma, foram sabotadores para que ele alcançasse seu sonho ou seu objetivo de vida. Passamos por uma segunda fase que nós chamamos de autoexecução, que é justamente onde ele entra em contato, onde basicamente o papel do coach é de ficar no pé, de ter certeza de que realmente ele entra em ação, que é justamente a fase onde ele vai treinar para que ele consiga sustentar essas mudanças. É onde ele vai começar a entender exatamente onde as mudanças vão acontecendo para que realmente o resultado possa ser alcançado. Isso geralmente demora em torno de 6 a 7 sessões. E ao final do processo, que seria a última fase, seria o que nós chamamos de autodomínio, onde ele tem a segurança de quem realmente ele é, da onde ele quer chegar e como ele pode alcançar outras ferramentas e outras situações com que ele possa sustentar essa mudança. Então, a fase onde ele se apropria de todas essas mudanças, ele consegue perceber que de onde ele começou e para onde ele está, ele percorreu 3 meses, mas foi em muitas situações, você leva uma vida inteira e que em 3 meses ele conseguiu fazer a mudança dele. Agora, Cláudia, quem é que contrata o teu serviço? É o próprio cliente ou a empresa que quer corrigir um funcionário, quer que você dê um jeito em alguém, te contrata? Como é que é? São os dois. Na verdade, geralmente hoje em dia, vamos dizer assim, que o trabalho de coaching para as pessoas, para os indivíduos, né, para a pessoa física que nós chamamos, ela ainda é desconhecida. O conceito de coaching ainda aqui no Brasil é muito ligado a questões corporativas, organizacionais. Então, geralmente é um conceito que ou o presidente ou um diretor, ele foi para fora, foi para o exterior e acabou trazendo esse conceito como um conceito mágico para que possa melhorar toda a performance, todo o desempenho da sua equipe ou até
até da sua empresa. Então, ele acaba adotando isso internamente. Então, corporativamente, acaba fazendo geralmente com alta gestão ou então com as médias lideranças no intuito de trabalhar melhor com suas equipes. Dá para ver que você realmente sempre foi uma aluna bem aplicada e na área profissional está brilhando, fazendo sucesso. Se você tiver interesse em contratar o serviço da Cláudia, liga para o programa Liderança Global, que a gente faz o contato com ela está à disposição aí para ajudar. Pois não. Muito obrigado, Cláudia, pela sua entrevista. Foi muito bom ter você com a gente aqui no Liderança Global. Eu conversei com a Cláudia Watanabe, aprendemos um pouquinho, exploramos o conceito de coaching. O Liderança Global fica por aqui. Na próxima semana tem mais e a gente quer ver você, quer se encontrar com você na próxima semana. Um abraço e até a próxima. Bom, o Liderança Global está chegando ao fim, mas se você quiser contar a sua história de liderança ou então quiser divulgar o seu trabalho por aqui, é só entrar em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp, pelos números 11 98476 5166 ou 11 98659-7475. E para saber mais sobre esta e outras edições, é só acessar o nosso site e as nossas redes sociais. No próximo programa tem mais dicas e ideias de liderança e transformação. Espero você, até lá!